Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 5 de maio de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E o Netanyahu hoje falou sobre o plano de Gaza. Ele está falando o plano A Carruagem de Gideão. É um plano para tomar toda a faixa de Gaza, controlar tudo para finalmente libertar os reféns ali da faixa de Gaza. Então, muito importante ressaltar isso. Israel falou que não é que ele queira ficar com a faixa de Gaza, mas é que ele vai ocupar toda a faixa de Gaza. Até aqui ele tinha a abordagem de ocupar uma área, limpar os terroristas dali e sair daquela área. Ocupar outra área, limpar os terroristas dali ou desocupar a área. Agora não, ele vai ocupar toda a faixa de Gaza para garantir que os terroristas não têm para onde se mover e aí liberar os reféns, aí depois se vê o que vai acontecer. Agora o que ele disse é que na parte sul, lá em Rafah, ele não vai abrir mão, ele vai ficar com Israel agora daqui para sempre. Não vai ter mais retorno de Rafah para a faixa de Gaza, né? Bom, e também a gente tem mais incêndios no Irã, cara, um monte de incêndio no Irã. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por versão brasileira Herbert Richards, Peter Não Dá Bom Dia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então falando aqui sobre a situação em Israel, a primeira coisa, vamos falar sobre o míssil dos Houthis que atingiu ontem a área próxima ali ao aeroporto Ben Gurion, né, perto de Tel Aviv, e os Houthis disseram que é um míssil novo, hipersônico, que não sei, que eles não conseguem pegar mais os mísseis e coisa e tal, mas Israel negou que seja isso, é um míssil normal, igual aos outros mísseis balísticos que eles já usaram antes. O que ele está dizendo, porém, é que o que houve foi falha realmente na interceptação. Tanto a bateria THAAD americana quanto os Arrow israelenses não conseguiram interceptar esse míssil balístico, e segundo eles estão dizendo, isso foi devido a uma falha. Então teve uma falha num dos acionadores, num dos interceptadores do Arrow, que causou o problema e permitiu que o míssil atingisse o aeroporto Ben Gurion, né? Então foi realmente um ataque, o problema foi justamente a falha do sistema de defesa antiaéreo. Isso é algo que acontece realmente, é impossível, você não tem garantia de 100% de interceptar tudo. Felizmente, né, atingiu uma área que não causou grandes danos ali, mas poderia ter sido muito ruim esse míssil dos Houthis, né? Enfim, mas não é míssil hipersônico, esse é o ponto central. Não é hipersônico, não é mais complicado de ser interceptado, né? E os Houthis tentaram de novo hoje, mas o míssil que eles lançaram hoje caiu no próprio Iêmen. Não conseguiu decolar o míssil, acabou caindo por lá. E está aqui a imagem do míssil caído lá no Iêmen. Caiu em algum canto aqui, né? Bom, nesse momento Israel está fazendo operações em Khan Yunis, ali um monte de operações sendo feitas ali. Na verdade dá para ver aqui um monte de coisa pegando fogo, alguma operação muito grande que está acontecendo ali em Khan Yunis, na parte sul aqui da faixa de Gaza, né? Agora, a grande notícia do dia é justamente o Netanyahu falando que, olha só, a próxima ofensiva em Gaza vai ser bem poderosa e focar em derrotar completamente o Hamas. Os residentes de Gaza serão evacuados para a proteção deles durante a operação. E ele lançou esse detalhamento dessa operação aqui. Caso você tenha perdido, Israel está planejando agora tomar toda a faixa de Gaza e assumir total controle sobre a ajuda que entra por lá, né? O pessoal da imprensa tradicional socialista já está apavorado, arrancando a calcinha pela cabeça. Não que o Netanyahu diz que Israel vai tomar toda a faixa de Gaza e manter isso indefinidamente e que será muito intensa e coisa e tal. E bom, dois aspectos sobre isso. Ele falou que vai fazer essa operação, tá aqui, ó, o nome da operação é Operação Carruagem de Gideão, né? Ela vai ser feita caso os terroristas do Hamas não libertem os reféns que estão ainda em poder deles até o fim das negociações. Estão acontecendo negociações com os Estados Unidos e o Hamas e Israel, só que as negociações não estão indo a lugar nenhum, como eu acho provável de ir a algum lugar, mas enfim, essa foi aqui, ó. Isso deve acontecer até a viagem do Trump ao Oriente Médio, que deve acontecer do dia 13 ao dia 16 de maio. Então, se o Hamas não liberar todos os reféns, não concordar com esse plano de paz do Trump até 16 de maio, ele vai fazer essa operação. O que eu acho que aconteceu? Como eu falei para vocês, o míssil que atingiu o aeroporto Ben Gurion foi um alerta para todo mundo. Mostrou para o Trump que a política dele não está tão fodástica quanto ele está achando. Esses acordos de paz que ele está tentando com a Rússia, com o Hamas, com esses terroristas todos, não estão dando certo, né?
Então, eu imagino que o Netanyahu deu uma chamada no cara. Ô, Trump, olha só, a gente vai ter que começar a fazer as coisas a gente aqui, cara. Tu não tá ajudando não, porra. Esse teu negócio de fazer a paz aí tá dando pra trás essa coisa aí. E aí o Trump deve ter pedido isso pra ele. Olha só, segura até a minha visita, se eles não aceitarem, aí você tá liberado. Então, eu acredito que é isso que aconteceu. O Trump vai chegar dia 16, não vai ter acordo, acho muito pouco provável que tenha acordo, e aí Israel vai fazer a operação Carruagem de Gideão, né? E o que é essa operação Carruagem de Gideão? Aqui, ó, a operação já foi aprovada por todo o Gabinete de Segurança de Israel e tem por objetivo derrotar os militares do Hamas, né, os terroristas do Hamas, desmantelar a infraestrutura de governo deles e garantir a liberação de todos os reféns. Ou seja, Israel vai lá e vai tomar a coisa toda. O comunicado oficial de Israel diz que vai operar com toda a sua força, expandir a presença em toda Gaza e vai continuar em cada área capturada, revertendo a tática anterior de atingir e soltar. Então, a gente viu isso acontecendo na primeira fase, em que Israel tomava uma área aqui, Beit Lahia, tomava a área de Beit Lahia, aí fazia um monte de operação, destruía os túneis, destruía tudo que tinha do Hamas ali, depois saía. Aí ia para outra área, sei lá, aqui em Al-Sujeida, ao Zeitung, ia lá, tomava aquela área, destruía a infraestrutura do Hamas ali, depois saía, né? Isso é uma técnica efetiva, mas, por outro lado, isso dava a possibilidade ao pessoal do Hamas de ficar fugindo de um lado para o outro. Quando o exército estava aqui em Beit Lahia, o cara vinha para cá. Quando o exército vinha para cá, ele vinha para cá. Ou seja, acabava que não tinha como derrotar totalmente o Hamas dessa forma. Então, a ideia agora é que eles vão ficar em toda a área, em toda a faixa de Gaza, vai ser tomada e vai ser mantida. A evacuação em massa de civis do norte e da parte central de Gaza para o sul será levado em áreas separadas para separar eles do Hamas. Então vai ter novamente a separação, o pessoal vai ter que sair do norte para o sul, como já aconteceu na primeira coisa. E o modelo de Rafah vai ser aplicado a todas as zonas seguras, ou seja, foi totalmente liberada de ameaças e absorvida dentro do perímetro de segurança de Israel. Então isso aqui é muito importante, né? Isso vai ser diferente também da primeira fase. A primeira fase o pessoal pediu para os palestinos descerem aqui para Rafah, mas naquela época Rafah ainda estava controlada pelos próprios palestinos, pelo pessoal do Hamas. Ainda tinha muito terrorista do Hamas aqui. Agora não, Israel tomou todo aqui o corredor Morag, né? Eles tomaram todo o corredor Morag aqui e toda essa área aqui está, embora aqui não mostre tudo ocupado por Israel, mas Israel está controlando toda essa região aqui de Rafah e coisa e tal. E isso é o que eles vão fazer. Eles estão falando que vão continuar controlando. Os palestinos vão poder vir para cá, usar essa área como uma área de segurança sob vigilância de Israel. Então não vai ser vigilância do Hamas aqui não, vai ser vigilância de Israel, onde vão estar os palestinos aqui, né, enquanto Israel faz as operações aqui no centro e no norte da faixa de Gaza para destruir o Hamas completamente, né? O bloqueio de ajuda humanitária vai continuar durante toda a operação, a ajuda só vai ser retomada após a evacuação, depois de um monitoramento da zona estéril de Rafah, ou seja, só vai entrar ali em Rafah depois de controlar daquela região ali, né? Não haverá a ajuda distribuída por civis e outras pessoas, só o exército israelense vai distribuir ajuda. Por quê? Para evitar que o Hamas comece a pegar ajuda humanitária e vender para o pessoal em Gaza, que é como eles fazem, né? Os oficiais estressaram que esse plano irá criar uma janela limitada para um acordo dentro do framework Witkoff, ou seja, até o dia 16 de maio. Se não tiver nada disso, se não tiver um acordo até lá, isso vai começar imediatamente, né? E mesmo que um acordo seja feito, Israel vai manter o território ocupado, não irá retirada nova zona de segurança estabelecida em torno de Gaza. Então o que eles estão dizendo também é que esses corredores aqui, o corredor Netzarim e essas outras áreas tomadas aqui, o corredor Morag e também a região de Rafah, isso vai continuar com Israel agora, mesmo que um acordo seja feito. Então essa é a descrição dessa operação que foi aprovada já, ou seja, é uma resposta a esse míssil que atingiu ontem o Ben Gurion e a palmolescência do Trump, né? O Trump está nesse negócio, vamos fazer a paz, vamos fazer a paz, vamos fazer a paz, e não sai disso daí, então temos que dar um fim nisso daí. O Netanyahu deu até dia 16, vamos ver se vai ter acordo, eu acho que não vai ter acordo nenhum, e depois eles vão entrar com esse plano, né? Algumas notícias adicionais. Lembra aquele navio que estava em Malta, indo para a faixa de Gaza, e aí foi atingido por um drone e acabou tendo que ficar por lá mesmo? Olha quem estava nesse navio, quem iria para Gaza.
a senhorita Greta Thunberg, que deixou de ser ambientalista, tá cagando agora pro clima, o negócio dela agora é full extrema esquerda, full terrorismo do Hamas e coisa e tal. Ela tava no navio lá, né? Pois é, que coisa, bicho. Ela tá dizendo que Israel é culpado do ataque. Pô, como que Israel é culpado do ataque? Provavelmente explodiu alguma coisa no navio mesmo, provavelmente estava cheio de arma no navio mesmo, explodiu e causou o problema lá, né? Outra coisa aterrorizante aqui, o pessoal de Gaza invadiu um armazém da UNRWA para pegar a comida que está lá. Porque o que acontece, né? Como eu falei para vocês, o Hamas ele segura a ajuda humanitária, tem ajuda humanitária para caramba em Gaza, mas o Hamas segura isso e não entrega para os palestinos, porque quer usar isso como moeda de troca contra Israel, né? Então agora o pessoal foi lá, invadiu e pegou a comida mesmo, e tá certo, tem que ser assim mesmo. Bom, falando sobre o Irã continua com a sina dele de coisas pegando fogo aqui, ó. Pegou fogo num depósito de munição subterrâneo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, lá em Kazerum, no Irã. Ou seja, mais um incêndio grande aqui, a coisa é debaixo da terra. Se tá saindo essa fumacinha para cima da terra, é que, meu amigo, lá embaixo da terra deve estar tudo explodido, tudo pegando fogo. Aqui mais imagens desse negócio aqui. E isso pertence à Brigada Comando Sajad, é uma das muitas partes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? E, de novo, você pode ver isso de várias formas. Israel diz que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, mas pode ser que seja, né? Pode ser que seja Israel que esteja fazendo isso daqui, não duvido nada. Ou pode ser só realmente azar dos caras. Pô, tô numa maré de azar danada, pegou fogo num monte de coisa. Por falar em pegar fogo, aqui ontem os bombeiros lá de Teherã conseguiram apagar o fogo na fábrica de motocicleta que tinha lá, mas parece que pegou fogo em tudo. São motocicletas altamente inflamáveis, cara. Pega muito fogo a motocicleta produzida no Irã. Impressionante como é que pegou fogo em tudo, não sobrou uma motocicleta para contar a história. Ou seja, eu tô sendo irônico, tá, gente? Eu tô dizendo que não era uma fábrica de motocicleta. O Irã disse que era uma fábrica de motocicleta, mas não. Provavelmente estavam produzindo algum artefato, alguma coisa de explosivo ali, de forma que pegou fogo em tudo, não sobrou nada, né? E olha só que coisa, outro incêndio no porto de Bandaraba. É muito azar, cara. Que azar, cara, que karma que o Irã tá tendo, né? Que é mais um incêndio lá no porto de Bandarabas. Esse foi menor, tá? Não foi um incêndio tão grande, mas ainda assim pegou fogo lá no porto de Bandarabas, né? Também a gente teve a informação de que o primeiro incêndio lá em Bandarabas, né, aquele grandão que teve alguns dias atrás, custou ao Irã 3 bilhões de dólares, né, de coisas perdidas ali. Realmente um incêndio bastante danoso por ali. E também a gente tem informação de que tem muito avião americano circulando ali pela área do Oriente Médio. Eu acho que nem o Trump mais acredita que vai ter acordo de paz com esse negócio. O prazo está dado, até dia 16 de maio. Mas eu acho que ninguém mais acredita que vai ter alguma coisa, né? E bom, para terminar aqui, a gente tem a informação de que o Pepe Escobar, aquele jornalista brasileiro que é socialista pra caralho, né, foi lá no Irã e peitou o general Rajinazed, cobrando dele a promessa da operação True Promise, que o Irã prometeu destruir Israel e coisa e tal, e vai o mané amigo do Lula lá, o projeto de ditador esquerdista aqui, falando, não, porque como é que vocês estão fazendo? Não vão destruir Israel, tem que destruir Israel, cadê, onde é que tá isso, eu não sei o que lá. Pois é, e aí o cara mandou para ele, nossa luta com os Estados Unidos e com o regime zionista não começou ontem e não vai terminar amanhã. As táticas que nós escolhemos são determinadas pelas nossas necessidades estratégicas. Nenhuma interpretação estrangeira vai ditar nossas ações. Mandou os brasileiros tomar no cu, e esses esquerdistas de merda brasileiro tem que tomar no cu mesmo, todos eles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.